Queridos irmãos, que a graça e a doce paz do Senhor continue repousando sobre as nossas vidas. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 33, onde estaremos refletindo um pouco nessa manhã a respeito de qual é a nossa busca. O que cada um de nós estamos buscando? Estamos buscando as bênçãos de Deus ou estamos buscando o Deus das bênçãos? Em um mundo evangélico, em sua grande maioria utilitarista, onde pessoas querem Deus apenas como um resolvedor de problemas, todos nós precisamos nos perguntar: e se Deus nos fizesse uma proposta a qual Ele nos dissesse que não mais abençoaria as nossas vidas, que não mais nos daria tudo aquilo que sonhamos, tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que buscamos? O que faríamos a partir disso? Por outro lado, se Deus nos desse então uma segunda opção, a opção de simplesmente nos abençoar dando tudo que o nosso coração deseja, mas que por outro lado Ele não nos acompanhasse, o que nós escolheríamos? Esse texto ao qual vamos refletir um pouco nessa manhã fala exatamente sobre isso. Um momento com o qual Deus chega ao povo que Ele tirou do Egito, os hebreus, na saída do Egito, quando eles já haviam provado que Deus é poderoso o suficiente para livrá-los, que Deus é poderoso o suficiente para abrir o mar e eles passarem no meio, que Deus era poderoso o suficiente para lhe dar o maná, todos os dias ia cair do céu o que era necessário para o dia. Depois de Deus provar tudo isso, Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou abençoar esse povo, mas eu não vou com eles. Moisés, eles vão entrar na terra prometida, mas eu não acompanharei. É então no momento, e esse texto ao qual peço que os irmãos agora acompanhem em suas Bíblias, Êxodo 33:15, ao qual Moisés diz: Senhor, se Tu mesmo não fores conosco, não nos peça para sair daqui. Senhor, se Tu mesmo não fores conosco, não nos peça para sair daqui. Vamos orar? Feche a sua cabeça, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos ouvir pura e simplesmente, ó Deus, a Tua voz através da Tua palavra, Pai. Nós queremos Te pedir, Senhor, que os nossos corações estejam receptivos para aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa manhã. Trabalha em nós, Senhor, modifica aquilo, ó Deus, que só o Senhor pode fazer, e o Senhor sabe, ó Pai, qual é a intenção de cada pessoa que está aqui nessa manhã. Que nós sejamos, ó Deus, profundamente impactados com a Tua presença. Que nós sejamos transformados, ó Pai, a ponto de não querermos outra coisa que não seja a Tua presença. E que nós possamos dizer, como Moisés: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Precisamos entender então qual o contexto que Moisés falou isso, e vou estar voltando um pouco a alguns capítulos ainda atrás desse capítulo 33, mas para que a gente perceba que havia um problema no povo. O povo era um povo muito obstinado, muito teimoso. Acompanhe na sua Bíblia, no capítulo 32, versículo 1, é o momento com o qual Deus já havia se revelado ao povo de diversas formas, e Moisés sobe ao Monte Sinai
e lá passa um tempo para falar com Deus. Nesse tempo que Moisés passa falando com Deus, o povo então faz uma das coisas terríveis diante dos olhos do Senhor. E assim diz o capítulo 32, verso 1, vendo que Moisés demorava para descer, o povo se juntou em volta de Arão e disse: levanta-te, faze para nós um Deus com D minúsculo, que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Foi só Moisés sair um pouco da presença do povo que o povo se perde. O povo não estava ligando para Deus. O povo não se preocupava muito com Deus olhando sobre a vida deles, mas eles se preocupavam com Moisés. A partir do momento que Moisés sai de cena, o que o povo faz? O povo busca um novo Deus. É por isso que Deus, no capítulo 32, ainda no verso 7, quando está conversando com Moisés no Monte Sinai, diz para Moisés o seguinte: Moisés, vai e desce, porque esse teu povo, Moisés, esse teu povo, pessoas que não são minhas, são tuas, porque no momento que tu saíste daqui, tu saíste da presença deles, eles se perderam. No momento que tu abandonaste eles, eles saíram. Muitas das vezes com nós, com cada um de nós é assim. Na presença dos líderes, somos as melhores pessoas. Mas é só o líder dar as costas que o povo revela quem realmente eles são. Deus havia dito para Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, para ele tirar o povo que era dele. Moisés era apenas um instrumento, mas Deus percebe que o povo se entende como sendo o povo do próprio Moisés, e por isso Deus diz: vai e desce, porque o teu povo que você tirou do Egito se corrompeu. E no versículo 8 ele diz: depressa se desviou do caminho que ordenei, fizeram para si um bezerro de fundição, adoraram, obedeceram, ofereceram sacrifícios a ele e disseram: aí está, ó Israel, o Deus que te tirou da terra do Egito. Imagine você, depois do que Deus havia feito pelo povo, a postura do povo diante de Deus é de levantar um bezerro e dizer: foi esse bezerro que nos tirou do Egito. Aquele povo conseguiu dar a glória que é somente a Deus a um objeto inanimado. Deus então vai fazer o diagnóstico desse povo. E no versículo 9 do capítulo 32 ele diz: Moisés, eu tenho observado esse povo, e eu vi que é um povo muito obstinado. Obstinado na língua portuguesa significa teimoso. Como é difícil lidar com pessoas teimosas. Ainda estou no início da paternidade, como bem disse o irmão Wagner, que a Amanda fez 9 meses, ainda não sei o que é isso. Mas sei o que é ser um filho teimoso. Muitos pais sabem o que é ter um filho teimoso. Deus olha para esse povo como sendo os filhos dele e diz: aqui está o diagnóstico. Eles são muito cabeça dura. Eles não me ouvem. Eu digo para eles, eu faço o melhor por eles, mas eles não me ouvem. E porque não me ouvem, cometem pecado. E porque não me ouvem, não somente cometem pecado, mas insistem no pecado. Insistem em viver uma vida que não me agrada. Insistem em querer somente que eu cuide deles, mas não mudam no seu comportamento, não mudam a sua forma de pensar e não mudam a forma de se relacionar comigo. Deus faz o diagnóstico do povo e diz: esse povo é um povo muito obstinado. Moisés então clama pelo povo. É então que chegamos no capítulo 33, no versículo 1. O Senhor disse a Moisés: Moisés,
já que este teu povo é um povo teimoso, Moisés. Sai desse lugar, Moisés, tu e teu povo. Vai para a terra que eu te jurei, ao qual eu jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei essa terra. Eu darei essa terra. Para nos lembrar que, por mais que sejamos teimosos, por mais que sejamos cabeça dura, Paulo lembra ao jovem pastor Timóteo e diz assim no capítulo 2, versículo 13: se formos infiéis, mesmo assim ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus não está baseada na nossa boa conduta. A fidelidade de Deus não está baseada naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. A fidelidade de Deus está baseada na sua palavra, e Ele é fiel a Ele mesmo. E se Ele disse que aquele povo entraria na terra prometida, aquele povo entraria na terra prometida, independente daquilo que eles fizessem. Deus reitera a promessa que fez a Abraão, Isaque e a Jacó: esse povo vai entrar. Muitos podem até pensar: então está tudo certo, a bênção continua, a bênção de entrar na terra prometida permanece. Mas aí vem então um problema, e a esse problema eu quero gastar um pouco de tempo pensando com os irmãos. No versículo 2 do capítulo 33, ele diz: eu enviarei à tua frente um anjo. Expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vai para a terra que mana leite e mel. Mas eu não irei. Eu não irei no meio de ti. Eu não irei no meio de ti para que não te destrua no caminho, porque és um povo muito obstinado. Deus já havia feito esse diagnóstico do povo e agora diz: eu não vou no meio de vocês. Eu garanti para você as bênçãos e você vai receber as bênçãos, mas você não vai desfrutar da minha companhia. Talvez isso aconteça na vida de muitas pessoas. Pessoas obstinadas, teimosas, que até experimentam das bênçãos de Deus, mas não mudam de vida. Continuam no mesmo pecado. Cabeças duras, que não conseguem prestar atenção na voz de Deus, que diz: meu filho, não faça isso. Mude a sua postura. Viva em santidade. Mas aquele povo era um povo obstinado, era um povo teimoso, era um povo que insistia no erro. E entrar na terra prometida. O que vale mais, meu irmão? Você tem que se perguntar isso. O que estamos buscando? Enviarei um anjo e você vai entrar na terra que mana leite e mel. A bênção da terra prometida permanece, mas a presença de Deus no meio do povo não. A grande verdade é que Deus tem um padrão e nós esquecemos disso. Deus tem um padrão. Sabe qual é o padrão de Deus? Santidade. Se não estivermos dispostos a andar no padrão de Deus, se não estivermos dispostos a viver segundo aquilo que as Escrituras nos ordenaram, nós podemos até ter uma boa casa, ter um bom carro, desfrutar de uma vida tranquila, aparentemente tranquila, mas Deus não estará conosco. Não temos como enganá-lo.
Não temos como permanecer em nossos pecados, permanecer nos nossos problemas, nos nossos embaraços e continuar com Ele. Não dá. Quando o povo ouviu essa má notícia, no versículo 4, o povo começou a chorar. Qual foi a má notícia? Teve gente que só focou na bênção e disse: não tem má notícia nenhuma nesse texto. Eles vão entrar na terra prometida, o anjo vai à frente dele, todas as lutas que tiver o anjo vai resolver. Não tem má notícia nenhuma nesse texto. É a má notícia de que Deus não vai no meio deles. É como um pai que diz para o seu filho: meu filho, você vai fazer uma viagem, está aqui a passagem e está aqui o dinheiro contado, e você vai para Paris. O filho feliz arruma tudo e sai, mas o pai diz: eu não vou com você, tudo o que acontecer no caminho você resolve, se houver algum imprevisto você resolve, se alguma coisa de errado acontecer, se você vê algum produto ao qual você quer comprar, dê o seu jeito, porque eu não estarei ao seu lado para te suprir. Quando decidimos caminhar sem a presença de Deus, nós vivemos como esse filho, que não tem nenhum subterfúgio ao qual recorrer se alguma coisa der errada no caminho. É por isso que o povo chora. É por isso que o povo lamenta e pega então os adornos, aquilo que representava festa para eles, e deixa de lado. Porque a má notícia chegou. Deus não estará com eles. Qual é as boas novas do Evangelho para cada um de nós? É o Emanuel, é Deus conosco. É Deus presente em nosso meio. Mas somos influenciados por uma geração que busca as bênçãos de Deus, que não quer saber se Deus está conosco, que não quer saber se Deus está no nosso meio ou não. Quer saber se tem tudo do bom e do melhor, e isso tem enchido diversas igrejas pelo nosso país. A famosa teologia da prosperidade. Deus é mais importante do que qualquer coisa que você possa conquistar nesse mundo. E falando sobre teimosia, encontrei uma história sobre um burrinho. O burrinho, ele, na maioria das vezes, é conhecido por ser um animal teimoso. E diz que existia um homem ao qual ele decidiu atravessar uma montanha com seu burrinho, e no meio da montanha o burrinho empacou, e não ia nem para a direita, nem para a esquerda, para canto nenhum. E aquele homem então fica sem saber o que fazer, mas do nada, sem explicação nenhuma, o burro se levanta e faz que já vai começar a correr, e ele vê que o burro vai cair num penhasco, então ele segura o burrinho pelo rabo, e ao segurar esse burrinho pelo rabo, ele faz força, mas aquele animal é um animal muito forte, muito teimoso. E o homem diz: muito bem, se essa é a tua vontade, siga o seu próprio caminho, animal cabeça dura, e descubra por si mesmo onde isso vai te conduzir. Ele solta então o rabo do burrinho, e o burrinho cai no penhasco. O autor que contou essa história, ele levanta a moral da história em duas perspectivas. Embora a experiência do sábio o qualifique como bom conselheiro, nem todos têm os ouvidos qualificados para compreendê-lo. Embora a experiência do sábio o qualifique como bom conselheiro,
nem todos têm os ouvidos qualificados para compreendê-lo. E a segunda lição que ele tira é que, para ser capaz de mostrar os seus benefícios, bons conselheiros precisam encontrar bons ouvidos. Será que Deus tem encontrado bons ouvidos na relação com cada um de nós? Aquele burrinho se precipitou porque não foi capaz de ouvir alguém que estava tentando cuidar dele. Na caminhada da vida, talvez nos precipitemos por não dar ouvidos à voz do Senhor, que diz: meu filho, não vá por aí, não faça isso. Mas a gente continua insistindo, a gente continua dizendo para Deus: Deus, o Senhor não sabe o que é o melhor, quem sabe sou eu. A gente continua dizendo para Deus todos os dias, todas as vezes que a gente desobedece: Senhor, eu sei o que eu estou fazendo. E Deus diz com o seu olhar de amor: meu filho, você não sabe. Eu queria então discorrer com os irmãos em alguns textos da Bíblia que mostram que para nós é melhor termos a presença de Deus do que as bênçãos de Deus. Em Gênesis capítulo 21, versículo 22, haviam 2 ímpios filisteus. E esses ímpios filisteus têm um encontro com Abraão. E ao se encontrar com Abraão, eles dizem, o nome deles era Abimeleque e Filcol: Deus está com você em tudo que você faz. Deus está com você em tudo o que você faz. A presença de Deus direcionando, a presença de Deus trabalhando na vida de Abraão era perceptível aos olhos daqueles que eram ímpios. Por isso, muito melhor é ter a presença de Deus do que ter a bênção de Deus. As pessoas vão começar a olhar para você e vão dizer: Deus está com você em tudo quanto você faz. Não há como negar. Não há como dizer que é outra coisa. Não, é Deus. E quem percebe isso não são as pessoas da igreja, são homens ímpios, filisteus. Olham para Abraão, um homem que tinha um compromisso com Deus acima de qualquer coisa, acima até mesmo da sua família, acima até mesmo do seu próprio filho. Um homem que foi capaz de matar primeiro o seu filho no coração, para depois colocar sobre um altar, e quando ele ia desferir o golpe sobre o menino, o Senhor disse não. Porque para ele muito mais valia obedecer à ordem de Deus do que permanecer com a bênção de Deus. Muito mais valia obedecer à ordem de Deus do que permanecer com a bênção de Deus. A presença de Deus também nos livra e tira de nós o sentimento de solidão. Josué capítulo 1, versículo 5. O próprio Deus diz para Josué: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Todas as coisas podem acontecer ao redor da sua vida, mas tenha essa certeza: eu estarei contigo, Josué. Por isso que depois ele diz: ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Não é minhas bênçãos vão estar com você, sou eu. E porque eu sou contigo, você não precisa ter medo, você não precisa se desesperar, você não precisa achar que está sozinho, porque eu estou contigo. Em Jeremias capítulo 15, 20 e 21, a presença de Deus é garantia de vitória, até mesmo quando uma nação se levanta contra um homem.
uma nação toda se levantou contra o profeta Jeremias. E olha a palavra de Deus para ele, Jeremias capítulo 15, 20 e 21. Jeremias, eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Lutarão contra você, mas não vencerão. Pois eu estou com você para resgatá-lo e para salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das mãos dos homens violentos. A presença de Deus vale muito mais do que as bênçãos. A bênção de Deus para a vida de Jeremias podia ser: ele não vai enfrentar ninguém, ninguém vai te enfrentar, não vai acontecer nada de errado na tua vida. Isso, no contexto de hoje, é bênção. Vai dar tudo certo, é bênção. Mas Deus diz: não, ainda que a nação toda, Jeremias, se levante contra você, eu, o Senhor teu Deus, farei de você um escudo de bronze. Estarei contigo, eu te livrarei, eu te guardarei. É muito melhor ouvir isso de Deus do que receber as bênçãos de Deus. A promessa de Deus também vem ao profeta Isaías no capítulo 43, quando ele diz: mas agora diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatarei, eu chamarei você pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te cobrirão. Quando você atravessar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão você em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por resgate a você, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu te amo. Darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente juntarei esses filhos a você. A promessa de Deus é dada a Isaías, capítulo 43, de 1 a 5. Dizendo: Isaías, não tenha medo. Não são as circunstâncias, não são as coisas que estão acontecendo ao seu redor, sou eu, Senhor teu Deus, e você é precioso para mim, Isaías. Você é precioso. É a experiência de Mesaque, Sadraque e Abednego, relatada em Daniel capítulo 3. 3 homens, por sua fidelidade a Deus, entram em uma fornalha de fogo ardente. O rei ficou com tanta raiva que mandou acender aquela fornalha algumas vezes mais. O fogo estava tão destruidor que matou os soldados que carregavam Mesaque, Sadraque e Abednego para jogá-los na fornalha. Mas o rei olha para a fornalha a partir do momento que jogaram os 3 lá. E ele chama então os seus súditos e diz: não foram 3 homens? Por que eu estou vendo 4? Não foram 3 homens jogados dentro daquela fornalha? Por que eu estou vendo 4? E esse 4º homem se parece com o Filho de Deus. Deus não livrou Mesaque, Sadraque e Abednego da fornalha. Isso seria bênção para muita gente. Mas Deus também não os privou da sua presença, mesmo no fogo. O que nós queremos, o que nós estamos buscando, estamos buscando ser libertos das fornalhas da nossa vida.
Ou estamos buscando a presença de Deus em toda e qualquer circunstância? Do que nos vale o céu se Deus não estiver lá? Do que nos vale as bênçãos dessa terra se Deus não estiver lá? Do que nos vale passar em concursos, jovens, adolescentes entrarem nas faculdades, se Deus não estiver lá? Nada, não adianta de nada. Aqueles 3 homens foram postos no fogo, mas Deus não os abandonou. Deus estava com eles. Você já experimentou isso? Já experimentou passar por uma situação que você achava que era impossível? E mesmo assim, encontrar paz, encontrar alívio, encontrar segurança e a esperança de que o amanhã será melhor? A presença de Deus muda toda a situação. Se fôssemos passar a manhã toda falando sobre como a presença de Deus mudou a situação de homens na Bíblia, de mulheres, acredito que iríamos até o início do culto da noite. Mas eu queria apenas lembrar a vocês aquilo que no 2º livro de Reis, capítulo 6, acontece com um homem de Deus chamado Eliseu. Eliseu estava rodeado de um grande exército. O seminarista de Eliseu, então, acorda assustado. O rapaz tinha pouca experiência com Deus ainda. E vê todo aquele exército arrodeando. E ele então vai, chama Eliseu e diz: Eliseu, estamos perdidos. O que faremos, Eliseu? Eliseu então, o texto bíblico diz que ele orou. E aí você pode achar que a oração é algo distante, mas não é. A oração é uma conversa. É como se Eliseu, percebendo a presença de Deus, não só a presença dos inimigos, diz assim: Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele perceba. E Deus abre. E aquele moço começa a olhar ao redor dele, e ele ainda vê o exército inimigo. Mas ele vê muito mais. Carros de fogo, carruagens, soldados ao redor de Eliseu. Percebe a diferença? Percebe a diferença que a presença de Deus faz em nossas vidas? Percebe a diferença de que vale a pena servir a esse Deus com todo o nosso coração, buscando viver perto dele em santidade, não em desobediência. Porque nos momentos de angústia, nos momentos de amargura, nos momentos difíceis, o Senhor abrirá os nossos olhos e nós vamos perceber que muito mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Mas quando buscamos somente as bênçãos de Deus, nós não conseguimos perceber isso. Nós vivemos aprisionados às circunstâncias. Nós vivemos com medo de que coisas possam acontecer. O que afasta Deus de nós, ou o que nos afasta de Deus? O nosso pecado. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, diz assim: mas como é santo aquele que chamou vocês, sejam santos, porque Ele é santo. Desde Adão e Eva, lá no Éden,
nós vivemos como o burrinho teimoso da história, achando que podemos viver longe de Deus, achando que vale a pena desobedecer às ordenanças de Deus, achando que temos razão em tudo quanto fazemos, e o nosso coração vai se tornando cada vez mais duro, e o Espírito Santo de Deus vai falando a cada um de nós com sua voz mansa e suave, dizendo: filho, não é por aí. Mas nós vamos teimando, e a gente perde o melhor dessa vida, que é a presença de Deus. A gente perde o único motivo pelo qual nós fomos criados: o relacionamento com Deus. Em troca de quê? Em troca do mundo. E é por isso que a Bíblia mesmo nos pergunta: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pecados nos distanciam da presença de Deus. Por isso que Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz: as tuas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados esconderam o rosto de vocês, o rosto dele de vocês. Por isso, ele não os ouvirá. Deus não mudou. Deus não mudou. Por isso que, para terminar, eu queria deixar apenas 3 lições que aprendo com esse texto. A primeira delas é: não sejamos teimosos, não sejamos obstinados. Resolva aquilo que você precisa resolver, que está te distanciando de Deus. Não endureça o seu coração. O que Deus tem para você é pura e simplesmente a companhia dEle. E isso é tudo. Não seja teimoso. Salmo 81. O meu povo não quis me ouvir. Israel não quis me obedecer. Por isso entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios caminhos. E aí o Senhor Deus diz: se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos. A teimosia pode afastar de nós a presença de Deus, mas também a presença de Deus, e o segundo ponto que aprendo com esse texto é que exige de nós santidade. Deus não aceitará qualquer coisa, e Deus não vai diminuir, não vai baixar o padrão dele por nossas custas. Não é por sua causa que Deus vai diminuir o padrão dele. Ele é Deus, e ele tem um padrão. Ele é Deus, e ele tem um padrão. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu sou santo, diz o Deus de vocês. Levítico 19, 2. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com os outros e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele não vai diminuir o padrão. Ele não vai adequar a mensagem para encher o templo. Ele não vai fechar os olhos só para agradar. Ele tem um padrão. E quero finalizar com aquilo que nos diferencia das outras pessoas. Quando Deus diz isso para Moisés, que não vai com ele, Moisés, no versículo 16, Êxodo 33, 16, diz assim: Senhor, como saber se achei favor aos teus olhos? Não somente eu, mas eu e teu povo.
Como saber, Senhor? Por acaso, Senhor, não é por andares conosco? Por acaso, Senhor, não é isso que nos faz separados, diferenciados de todos os povos da terra? O que nos faz diferentes dos outros povos da terra não é porque lá não acontece milagre e aqui acontece. Não é isso. Não é porque lá tem alguma coisa estranha acontecendo ou aqui não. Não é isso. O que nos diferencia dos outros povos é a presença de Deus. É Deus andando em nosso meio. É o Senhor se fazendo presente aqui em nossas vidas, de forma perceptível. É Deus mudando a nossa forma de ser, o nosso modo de pensar. É Deus transformando a nossa mente não ao padrão do mundo, mas ao padrão dele. É isso que nos diferencia de todos os povos, de todas as religiões, de todos os outros deuses. É isso. Senhor, ande conosco, porque senão nós seremos apenas mais um dentre tantos povos que há nessa terra. Então, o Senhor disse a Moisés, no versículo 17, eu vou fazer isso que você me pediu, Moisés, porque eu achei favor, achei graça nos teus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Que relação profunda com Deus. Moisés, eu vou aceitar esse povo, Moisés, porque o meu relacionamento contigo, Moisés, é um relacionamento profundo. Eu me relaciono contigo, Moisés, como um amigo fala com outro amigo. Isso está em Êxodo 33:11. Qual é o nosso nível de amizade com Deus? Qual é o nosso nível de relacionamento com Deus? Será que Deus falaria assim também sobre cada um de nós? Por amor a você, que tem sido fiel, que ao olhar para os teus olhos eu vejo um servo fiel. E eu te conheço pelo nome. Portanto, meus queridos irmãos, nessa manhã eu queria te convidar a descansar na presença de Deus. Pura e simplesmente isso. Queria te incentivar a vir à casa do Senhor, buscando experimentar o Deus real, pessoal, que caminha conosco. Queria que você saísse daqui entendendo que Deus te ama tanto, que Ele quer ter um relacionamento pessoal contigo, e Ele quer cuidar de você. Mas também queria te dizer que Deus tem um padrão, e nós precisamos moldar as nossas vidas ao padrão de Deus. Por isso, gostaria de convidar toda a igreja a ficar em pé e nós vamos louvar o Senhor. Um hino um corinho, na verdade, que nos encoraja a dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui outra vez, mas eu quero abrir o meu coração, Senhor, diante do Senhor. Eu quero me derramar diante da Tua presença, porque eu não preciso de mais nada além disso, Senhor. É somente a Tua presença, Pai, que eu busco. Faça dessa música uma oração e cante ela ao Senhor.
eu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Enquanto toda a igreja está em oração, eu gostaria de falar com você que talvez esteja nos visitando nessa manhã, ou por muitos anos frequente essa igreja, mas que nunca percebeu que a única coisa que Deus quer com você é um relacionamento. Ele quer cuidar de você. Assim como um pai cuida de um filho, Ele quer cuidar de você. E eu queria saber se alguém que nessa manhã quer aceitar o Senhor Jesus de todo o seu coração. Alguém que quer dizer sim para a presença de Deus constante na sua vida. Eu te garanto que não existe nada melhor do que isso. Se eu pudesse lhe buscar onde você está, eu iria. Mas essa decisão é a decisão que cada um de nós tem que tomar diante de Deus. Em dizer sim, Senhor, eu aceito. Eu aceito ser cuidado pela Tua presença, Pai. Mesmo que eu passe por momentos difíceis, mesmo que eu esteja passando por momentos difíceis, ainda assim a Tua mão me sustentará. Há alguém aqui nessa manhã que, entendendo que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, quer entregar a sua vida a Jesus? Se houver, levante uma de suas mãos. Nós queremos orar com você em nome de Jesus. Não perca essa oportunidade. Amém? Temos ali um senhor que levanta a sua mão dizendo: eu quero ser cuidado por esse Deus.
e você acaba de tomar a melhor decisão da sua vida. Porque Ele nos garantiu que no mundo nós teríamos aflições, mas não deveríamos temer, porque Ele venceu. E com Ele todos nós venceremos. Há mais alguém sentindo de Deus que Deus está te chamando para um relacionamento com Ele? Quer entregar a sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos, tenha coragem. Se não há, você quer se reconciliar, você acha que está distante da igreja, de Deus, amém? Mais uma pessoa ali, levanta a sua mão. Enquanto a gente canta mais uma vez, eu gostaria de chamar as duas pessoas, ou mais pessoas que ainda queiram levantar uma de suas mãos para virem aqui à frente, porque nós queremos orar com você. Eu sei que o caminho pode ser difícil, pode ser penoso, pode doer, mas venha, dê o passo de fé, porque assim como escrevi na pastoral, Zaqueu subiu numa árvore para encontrar Jesus, mas Jesus já havia descido dos céus para encontrar Zaqueu. Gostaria de convidar as duas pessoas que viessem aqui à frente. Há mais alguém? Eis aqui outra vez diante de ti, abre meu coração, meu clamor tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, desce a Senhor, me diz. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, porque essa manhã foi manhã de salvação, Senhor, na tua casa. Senhor, escreve, ó Deus, o nome desses dois no teu livro, no livro da vida. Pai, que a cada dia eles possam caminhar assim como cada um de nós, entendendo que o Senhor é a única coisa que nós precisamos. Entender que a Tua presença, ó Pai, ela é para nós muito mais do que tudo aquilo que desejamos. Senhor, nos faz desejarmos cada vez mais, ansiarmos, ó Deus, por estar em Tua casa, estar em Tua presença, por lermos a Tua palavra, moldarmos a nossa vida, Senhor, segundo os Teus princípios. Senhor, nos ajuda nesse caminho de santidade, Pai. E muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus bondoso, um Pai misericordioso, que tem feito tanto por cada servo Teu aqui.
mesmo sem nós merecermos. Que nesse domingo, Senhor, nós continuemos buscando a Tua face. Que durante essa semana, Senhor, todos nós tenhamos experiências marcantes contigo. E que mesmo se for necessário passar por dentro de uma fornalha, que a Tua presença nos console. Obrigado por essa igreja, pela vida de cada um que aqui está. E continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.